11:7, vamos falar a partir da vida de Noé. Diz a palavra: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Até aqui. Pai, ajuda-nos em todos os aspectos, para que a Tua palavra agora nos seja poderosa ao coração, para que nós tenhamos a oportunidade de experimentar coisas maravilhosas na nossa família, para que através da vida de fé, nós vejamos toda a nossa família alcançada, abençoada, para a glória do Teu nome. E eu te peço que seja assim, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem muitas formas de abordar a história de Noé, e eu quero, a partir aqui de Hebreus, dar ênfase naquilo que me parece ter sido uma das 3 coisas produzidas pela fé de Noé. Tem 3, como eu disse, e uma delas é que pela fé Noé condenou o mundo. Pela fé Noé fez com que lhe houvesse justiça da parte de Deus. E pela fé Noé salvou sua família. Vocês sabem que pela fé Noé condenou o mundo, porque como ele creu e entrou na arca, todo mundo que não creu pereceu nas águas do dilúvio. Pela fé ele foi justificado, porque entendemos que é pela fé que todos nós somos justificados. E ele recebeu a justiça de Deus, encontrado como justo porque teve fé. Mas pela fé Noé salvou sua família, e eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, e você pela fé verá toda a sua família salva para a glória do Senhor, amém? Não se esqueça, entendendo ou não entendendo, glória a Deus. Você entendeu? Amém. Quem era Noé? E o que foi que ele fez ou decidiu fazer para que Deus olhasse para ele como olhou e quisesse ter uma aliança? Eu não vou fazer uma introdução contando a história de Noé, porque vocês todos sabem, quem não é crente conhece a história de Noé. Mas o que foi que Noé fez para que Deus quisesse ter então essa aliança com ele? Quem era esse tal de Noé? Bem, Noé era filho de um homem chamado Lameque. Talvez não te ajude muito, mas era neto de um cara chamado Matusalém. Esse você já ouviu falar, que foi o que viveu mais tempo na questão de quantidade de dias sobre a terra, 900 e tanto, exatamente. Tem uma cola cronológica aqui, uma tabela, que isso aqui dá para virar um livro que eu fiz. Um cálculo do ano de nascimento, idade que teve filho, quanto tempo de uma coisa para outra, e etc, etc. Matusalém viveu 969 anos. 969. E você achando que estava balando aí já. Noé viveu 969. Mas ele também era bisneto de um outro camarada exponencial que preguei na semana passada. Ele era bisneto de Enoque. Ele era bem próximo. Quando eu falo bem próximo, não estou querendo falar em tempo, estou falando em parentesco, desse camarada que não morreu, porque andou com Deus, Deus o tomou para si. E esse tal de Enoque não viu a morte, viveu 1/3 de todos os seus parentes da época, justamente porque andou com Deus. Não viveu mais, não foi porque foi infiel, viveu menos justamente porque foi fiel. Tão fiel que Deus falou: vou te trazer para mim. Você já anda tanto comigo que ficar aí é bobeira, vem morar comigo. Ele era bisneto desse tal de Enoque. Mas é triste pensar que ele não conheceu Enoque. Ele só ouviu o vô e o pai falarem a respeito de Enoque. Ele não conheceu porque, como eu disse, Enoque viveu pouco, 365 anos só, né? Para a época 365 era pouco, é 1/3 da vida comum da época. E ele não teve a oportunidade de conhecer presencialmente o Enoque, mas ele ouviu a respeito. Eu imagino ele sentado ali na cadeira de balanço do vô Matusalém, velhinho, né? Já cheio de dias,
ditoso, como diz a palavra de Deus, para os que vivem muito, e contando a história: meu neto, o meu pai um dia deixou de existir assim do nada. Como assim, vô? É porque um dia, de tanto o meu pai andar com Deus, Deus o tomou para si. Eu imagino o impacto que isso gerou na vida de Noé, e o quanto que isso mexeu com ele. E por que eu tenho certeza disso? Porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e depois fala que Noé também andou com Deus. Duas pessoas que a Bíblia fala que andou com Deus: Enoque e Noé. Esse tal de Noé viveu 950 anos. Na lista dos 10 que tem aqui, dos que viveram antes do dilúvio, foi o terceiro em grau de longevidade aqui. A Bíblia o descreve como alguém que era justo, íntegro na sua geração e que andava com Deus. Capítulo 6, versículo 9 lá de Gênesis, fala a respeito da vida dele, fala especificamente isso: ele era um homem justo, íntegro na sua geração e que andava com Deus. Não dá tantos detalhes, mas outros autores nos ajudam a entender um pouquinho sobre essa justiça, integridade e andar com Deus. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5, diz que lá naquele tempo, daquele mundo perdido, Noé era um pregador da justiça. Ele falava a respeito do que era certo no meio de um mundo e de uma geração corrompida. Aí você fala: mas o mundo dele era tão mau assim, pastor? Tão mal? O mundo era tão mal que Deus olhou e falou assim: não tem nenhuma pessoa aqui neste planeta que seja justa a não ser você, Noé. Nenhuma. Tudo que os homens pensam e querem envolve maldade, pecado. O caminho errado está continuamente diante deles. Tudo que eles fazem vai desembocar em coisa ruim, tudo. Mas você é o único que se salva nesse planeta. E eu disse para vocês que a perspectiva é que as gerações, como viviam muito e tinham aquela quantidade de filhos, é que o mundo estivesse muito povoado naquela época. Deixa eu pegar de novo aqui. Eu falei a respeito semana passada do Enoque. Se o Enoque, que nasceu no ano 622, já vivia num mundo corrompido, o Noé, que nasce no ano 1056, imagina a quantidade de maldade que tinha no mundo e quantas pessoas viviam no mundo daquela época. Tinha 1000 anos de história até Noé. Aí você fala assim: mas dá tempo de nascer muita gente em 1000 anos? O Brasil tem um pouquinho mais de 500 anos, e olha o tanto de gente que tem aqui de nascer e de mudar para cá. Imagina quantas pessoas viviam naquela época, quanta gente má que existia no mundo naquela época. Só Noé se salvava naquela sua geração. Mas no meio daquela geração, ele era um homem que não deixava de falar do que era correto, do que era justo, daquilo que agradava a Deus, mesmo no meio daquele mundo corrompido. Noé vivia com consciência, diz outro texto bíblico, de uma destruição iminente. Ele não vivia de qualquer maneira. Jesus fala sobre isso. Quando Jesus está dizendo a respeito da sua volta, ele fala assim: a vinda do Filho do Homem vai ser semelhante aos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas viviam como se nada fosse acontecer de errado, como se amanhã fosse ser simplesmente igual ontem, porque as pessoas, elas se casam, se dão em casamento, elas vão vivendo sua vida normalmente, naturalmente, fazendo o que todo mundo faz. Mas Noé não. Enquanto todos viviam normalmente, como todo mundo vive, Noé vivia focado na consciência de que Deus ia trazer justiça e juízo sobre o mundo, e vivia fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. A cabeça de Noé fazia com que ele vivesse de uma maneira diferente, porque ele tinha uma consciência da destruição iminente, ao contrário do povo de sua época. Noé não era um cara qualquer, todo mundo vivia normalmente, e ele não. Noé vivia em comunhão com Deus, assim como seu bisavô Enoque, e assim ele consegue então discernir a voz de Deus. O texto fala simplesmente assim, começa a falar a respeito de Noé, fala da vida dele, aí já emenda assim, ó: então Deus falou com Noé, e começa a falar como se fosse uma coisa normal. Deus falou com Noé. E aí a pergunta: como que ele ouviu Deus?
Como que ele discerniu que era Deus falando? Qual era essa competência desse camarada para saber que Deus estava falando com ele? É porque ele tinha comunhão com Deus. Os que têm comunhão com Deus ouvem Deus falar, discernem que é Deus falando. Assim como seu bisavô Enoque, que andava, ele andou e cultivava uma vida de adoração e culto a Deus. Isso é provado porque lá no capítulo 4, versículo 26, fala de um parente antigo dele, um tal de Enos, filho de Sete, um dos filhos de Adão. Diz que naquela época as pessoas começaram a invocar o Senhor pelo nome de Yahvé. Mas depois que a arca desce, repousa e o mundo seca, quando eles descem da arca, a primeira coisa que Noé faz, depois de ter cumprido com o trabalho de colocar todos os animais em segurança, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele faz um sacrifício, erige um altar e cultua o Senhor invocando pelo nome de Yahvé. No meio de uma geração corrompida que não buscava a Deus, que era inimiga de Deus, Noé andava com Deus, era amigo de Deus, ouvia a Deus, cultuava, adorava e conhecia a Deus. Noé era um homem prodígio e notável de sua geração. Mas eu sinto informar, caso você esteja olhando e pensando: puxa vida, que vida excepcional desse homem. Sinto te informar que esse tipo de vida é o padrão que você também tem que viver. E eu digo sinto te informar porque alguns se admiram da vida desse homem, mas ele é padrão da vida comum do crente. Ele não é nada mais do que todo crente tem que ser. Então você é chamado por Deus para ter uma vida no padrão de Noé, nesses aspectos que eu falei. Noé errou, Noé pisou na bola. Se você ler a história, depois que a arca desce, ele dá uma escorregada, amaldiçoa sua família, amaldiçoa até seus netos. Ele escorrega, ele falhou. Mas mesmo assim ele foi encontrado como um homem justo e salvou a sua família. E embora você que está aqui às vezes fale, erre, pise na bola com a sua família, em nome de Jesus, hoje você terá a fé que fará com que a sua família seja salva para a glória do Senhor. Noé tinha uma característica especial: ele era um homem de fé. Já não bastava crer que era Deus falando com ele, Deus fala para ele: olha, cansei desse mundo, vou acabar com tudo nessa terra, todos os seres viventes, humanos, animais que andam sobre a terra e as aves, destruirei todas elas. Mas eu vou fazer uma aliança com você, e você deve construir uma arca. E ele dá as dimensões, e começa a falar: você vai construir uma barca, você vai construir uma embarcação, e você vai pegar animais impares e colocar dentro dessa embarcação, e você vai entrar nessa arca com os seus filhos, com a sua casa, com a sua família. E tendo entrado, farei chover sobre a terra, e a terra verá um dilúvio, e a destruição que eu disse que viria, será uma destruição através do dilúvio. Isso seria uma coisa talvez viável, se fosse hoje, que nós já ouvimos falar do dilúvio, sabemos da possibilidade disso, temos argumentos, e não só argumentos, mas provas, de que o dilúvio existiu. Existem provas cabais de que o dilúvio existiu, pela quantidade de manifestações no mundo. Em outro momento posso explicar mais a respeito. E como se não bastasse isso, você olha para Noé e tinha o fato de que até aquela época nunca tinha chovido. A Bíblia fala que do chão vinha um vapor e regava toda a terra. E aí você imagina aquele homem construindo uma embarcação no meio de uma cidade que não tinha sequer uma praia, não tinha nada em volta, e ele fazendo um barco gigantesco. E o povo olha e fala assim: mas o que você está fazendo? Você está construindo isso porque você pretende navegar no mar, mas aqui não tem mar. Ele fala: não, não é mar, vai cair água do céu. Que isso? Vai cair água do céu, e vai cair tanta água, e não só isso, mas vai cair muito mais do que vocês pensam, porque a Bíblia não narra que a conversa de Deus com Noé explica mais do que a chuva. Mas vai chover tanto que vai inundar todo o planeta e vai morrer tudo e todos.
Imagina todo mundo ouvindo Noé falando isso, e falando, isso está brincadeira. É igual o que acontece com a gente quando nós falamos assim: eu creio que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar Ele vai julgar toda a terra, e seja quem for deste mundo, todos serão julgados por Ele, e nesse julgamento alguns receberão salvação e outros receberão um prejuízo, que é a danação eterna. As pessoas nos ouvem e riem da nossa cara, fazem piada conosco, olha o crente, olha o fanático, olha o tonto, porque nós cremos nisso. Da mesma forma zombavam o tempo todo de Noé. Ele era um homem de fé, porque ele confiou que as instruções que Deus estava dando eram fiéis e verdadeiras, em tudo. Pare e pense, irmãos, na boa, se você só parar para pensar um segundo, sem agir de impulso, se Deus te chama, imagina você, está lá, vivendo sua vida, aí Deus fala para você assim, Deus se manifesta de alguma forma e fala contigo: Caco, Rafael Vandilson. Se falar Rafael Vandilson, é o Serasa, o SPC, com certeza. Falar o nome inteiro assim, já assusta, ele já põe a mão na carteira, já na hora. Mas chama-o, fala assim: você vai construir uma embarcação, porque eu vou fazer chover sobre a terra, vai acabar tudo, e você vai salvar os animais, todos os animais da terra. Noé não perguntou nada não, mas conhecendo o Caco, eu sei que ele é chato, ele já ia começar: espera aí, eu vou salvar todos, mas quando você fala todos, você quer falar qual? Os que eu crio? Os periquitos, a codorna que tem no fundo do quintal, os cachorros, os gatos e o macaco lá no fundo? Eu falo assim: todos. Mas todos você fala o quê? Da rua, dos vizinhos que tem aqui, dos parentes, tudo? Não é todos. Não, mas seja mais específico com todos. E Deus começa a falar: o elefante, o crocodilo, o orangotango, as duas oraninhas, a águia real, o gato, o rato, não sobrou ninguém. Isso é uma musiquinha, né? Como que essas coisas? E vai falando todos esses, cada um segundo sua espécie. Aí você pega os casaizinhos e você vai pôr dentro da arca. Peraí, me explica o negócio. Como que é esse negócio de eu vou lá pegar o casalzinho e trazer? O gato, eu já sei como eu vou fazer. Mas e o leão e a leoa que está lá? Tem um tal de hipopótamo que o senhor talvez não esteja lembrando deles assim, que se eu for lá, já morreu uma meia dúzia da rua aqui, de chegar perto do hipopótamo lá. Estou sabendo que numa tal de África, é o bicho que mais mata a gente, é o tal de hipopótamo. Todos. Se é o Caco, ia perguntar mais coisas. Mas eu vou numerar? Vou fazer uma relação? Tem que planilhar isso daí no Excel? Tá certo, isso é eficiência. O Noé era eficiente, mas ele era mais que eficiente. Ele era um homem de fé. Deus fala: você vai, e ele fala: tá bom. Você vai construir um barco, anota aí. Se é comigo, eu falo: o senhor tem certeza que o meu sogro não vai junto? Porque eu não vou dar conta de fazer. E se eu chamar meu sogro para ajudar, ele vai ficar meio encanado de não entrar, entendeu? Eu vou ter que... Não tem uma beirinha lá, com os orangotango? Tá bom, Carlão. Branco. Não tem uma beirinha? Eu não sei fazer. Ele não pergunta nada. Deus fala: faz nessa medida. Esse homem simplesmente vai lá e faz. Esse homem era um homem de fé, porque a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 22 e 7, 5, que ele obedeceu completamente em tudo que foi instruído. Olha, para obedecer completamente a tudo, é preciso ter muita fé. Porque Deus pede uma coisa para a gente vai remediando, vai dando aquele jeitinho de fazer as coisas. Fala com fulano, a gente
fala, mas fala mais ou menos. Faz dessa forma, a gente vai fazendo do nosso jeito para adequar, como se Deus não soubesse a melhor forma de fazer. Esse era o tal de Noé. E foi um homem com essas credenciais que Deus chamou, que precisam ser as suas credenciais também. Acontece que tem uma pergunta que eu fiz para o texto e o texto dessa vez me respondeu. Eu fico muito feliz quando faço perguntas para o texto e o texto me responde. É duro quando eu faço perguntas e não encontro respostas. E é tipo assim, ou vão ser muitos outros anos de estudo, ou só lá na glória. Aí eu fico chateado. Mas dessa vez, Deus me deu a graça de compreender a resposta para essa pergunta. O que é que Noé fez para que sua família fosse salva? Porque eu acho que isso é uma pergunta que é pertinente para você. Essa resposta, aliás, é totalmente pertinente a você. Então anota aí, grava aí, ou assiste depois essa gravação, para prestar atenção exatamente no que está sendo dito. Primeira coisa que ele fez: ele precisou criar condições para que a sua família fosse salva. Deus disse: eu vou salvar você e a sua família, mas vai lá e constrói uma arca. Ele trabalhou para que isso acontecesse. Ele fez algo, ele construiu aquela arca. Tem um versículo lá de Gênesis que fala uma coisa que para mim foi muito difícil assim de assimilar. O Noé foi muito bom mesmo. O versículo, capítulo 6, versículo 21. Deus diz assim para ele: cuide para que haja alimento suficiente para vocês e para os animais. Não foi só assim, põe todo mundo, entra que vai ter serviço de bordo. Entra que vai ter um estoque de cup noodles para vocês comerem toda a viagem. Miojo. Foi assim, você vai pôr esses animais na arca, e você vai preparar condições para que todos e tudo que está lá dentro seja bem alimentado, e viva todos os dias. Sabe qual é o problema? A única informação que Deus deu para Noé é que ia chover 40 dias e 40 noites. Então você faz o cálculo. Bem, eu tenho que ter comida estocada para nós e para os bichos para 40 dias e 40 noites, certo? Certo. Só que não. Porque 40 dias e 40 noites foi que choveu. Mas quanto tempo demorou para eles saírem da arca? 370 dias. E como que ele ia saber disso? Ele não sabia, ele sabia quantos dias ia chover. O planeta encheu, ficou 9 metros acima do Monte Ararat, que era o monte mais alto daquela região da Turquia, onde ele estava. Onde hoje, aliás, é Turquia, né? Monte Ararat. 9 metros a água ficou acima daquele monte. Ficou lá. Depois de 150 dias, aquilo baixou e parou só em cima do monte. O resto do planeta ficou inundado. Demorou 370 dias para o barco chegar em terra, para tudo estar seco, tudo. E só quando tudo estava seco, Deus falou: Noé, agora você pode sair. Antes ele não podia sair. E aí eu pergunto para vocês, como que ele sabia quanto de alimento ele tinha que ter estocado para ele e para os animais? Pergunto, porque não é tão simples. Talvez você saiba o quanto as draguinhas da sua casa, pai e mãe, comem. Você sabe quantos quilos de arroz tem que fazer na sua casa. Na sua casa, talvez um pacote de arroz dê para muito tempo. Na casa da Erivânia, quanto tempo, Erivânia? Meia hora? Uma refeição? Só tem dragão lá dentro, né? Apesar que agora tá tudo indo embora, seus dragãozinhos, né? Puxa vida. Só tem o Dodô, mas ele faz a vez dos outros dois. A Léo, misericórdia. Você tem ideia quantos quilos de farinha tem que ter na sua casa? E quantas melancias? Para comer melancia com farinha junto? Sabe, porque é a sua casa. Mas tá bom, quantos quilos de sabe-se lá o que o rinoceronte come tem que ter lá dentro? Tem um macaquinho que apareceu outro dia para mim, lá perto de casa. Verdade, lá no bosquezinho tem lá. Com uma bolachinha na mão assim. Não sei se o macaquinho come uma bolacha só no dia. Ah, pastor, que ridículo. Ah, então você sabe, fala aí. Quanto que o macaco come? O que ele come? A banana.
macaco só come banana. Tá, quantas pencas de banana você vai ter lá só para macacaiada, para ficar 1 ano lá dentro? Você fez as contas aí? E não morreu nenhum bicho ali dentro, porque o Noé cumpriu exatamente com tudo que Deus mandou ele fazer. Você acha que quando Deus falou, ele não falou assim: não, Deus, vem cá, não, volta, não vai embora. Me explica esse negócio, eu preciso de detalhes, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Está muito abstrato esse negócio, está muito assim, cuida deles aí. Não, me dá mais informações, eu não posso. Se eu levar, pai, pensa comigo, se eu levar um monte de caixa de banana, os macacos vão ficar felizes, não vai caber o que o leão come, o leão vai ficar com fome. Tem um bicho na jaula do lado, ele vai querer comer o bicho na jaula do lado. O senhor tem noção do problema que o senhor está gerando para mim? Me explica direito esse trem aí. Quanto de informação ele precisava, de cuidado ele precisava. Só que o Noé fez tudo o que precisava, pensou, elaborou, gastou tempo trabalhando para que a sua família fosse salva. Aí alguns de vocês, de vez em quando, se ajoelha 2 minutos quando o filho começa a dar trabalho, é só quando dá trabalho. Se ajoelha 2 minutos e faz uma oração: ai meu Deus, queria tanto minha família salva. Quantas horas você passa pensando? Quanto do seu tempo, quanto recurso você gasta, quanto você planeja, pensando no que você pode fazer para que a sua família entre na arca? Posso dizer uma coisa aqui para vocês? Vou pôr uma responsabilidade nas suas costas. A sua família é sua responsabilidade. É a aliança que o Senhor fez contigo, inclui a sua família, então você tem que trabalhar para que a sua família entre. O que ele fez? Segundo, ele precisou dar testemunho de que era digno de confiança. Não adiantava só preparar tudo. Você imagina o Noé? Ele fala assim: meus filhos, venham aqui por favor. Os filhos tinham 100 anos, os filhos dele, Sem, Cão e Jafé. Então não eram os menininhos tipo: senta aqui no meu colo que o papai quer falar um negócio para vocês. Vem aqui meus filhos que eu quero falar uma coisa contigo, com cada um de vocês. E vai falar: olha, Deus falou comigo. Eu imagino o Cã falando assim: hã? Deus falou comigo. Deus falou comigo. E ele falou que vai chover, e ele tem que explicar o que é chuva. Eu vou ter que fazer um barco, vou ter que fazer tudo isso, e vocês vão entrar comigo. E tendo entrado comigo, todo mundo vai ser salvo, nós, e o resto do planeta vai morrer. Aí o Jafé fala assim: mas o Natanael, da rua de baixo, vai morrer também? Vai morrer. Todos os outros seus amigos vai tudo morrer. Mas e os caras que jogam um futebolzinho comigo no final de semana, vão morrer? Vai tudo morrer, vai salvar só vocês. Aí o Sem fala: mas pai, só assim, só questão de uma pergunta mesmo. E se o senhor começar a fazer isso e terminar de fazer, a gente for lá e não chover? E se for um alarme falso, e isso não acontecer, o senhor tem ideia o que vão falar da gente o resto da vida? O senhor está colocando a nossa reputação em jogo. Acontece, irmãos, que isso que eu disse, nada disso aconteceu, porque toda a família de Noé entrou na arca. Toda a família dele entrou, mas entrou porque ele deu testemunho de que aquilo que ele estava falando, ele de fato era digno de confiança. Por que a esposa dele, os 3 filhos dele e as 3 noras dele deveriam acreditar que ia acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido? Por que eles deviam acreditar que ele ouviu Deus falar com ele? Por que ele não outro? Por que os outros da família deviam acreditar que eles tinham que fazer aquilo que estava sendo posto para eles fazerem? Porque Noé tinha bom testemunho diante da sua família, como um homem que praticava justiça, como um homem que era íntegro e como um homem que tinha comunhão com Deus. Os seus filhos olhavam e falavam: esse homem não pode estar brincando com isso, ele está falando a verdade. Eu sei quem é meu pai, o meu pai é um homem justo, o meu pai é um homem íntegro, e por isso nós vamos entrar junto com ele nessa arca. Nós cremos, porque é o nosso pai que está falando. Não vou fazer nenhuma acusação, vou fazer uma pergunta. Quando você fala com os seus filhos, o que eles pensam?
Eles acreditam no que você fala? Eles te dão ouvidos? Não, não dão? Por que será? Tem alguma coisa errada aí. É que nós não levamos isso em conta, nós não pensamos nessas coisas, porque nós assimilamos que a causa é só uma: meu filho é rebelde, minha filha é rebelde. Mas a questão é, por que eles são rebeldes? É só a maldade deles? Ou tem a ver com o seu mau testemunho? Tem a ver com você não é digno de alguém que deve ser dado crédito? Tem gente que publicamente tem moral e tem crédito, porque fala bem na frente dos outros e tem uma boa aparência, mas dentro de casa não tem nenhuma moral para falar nada para ninguém, porque dentro de casa é que as pessoas sabem quem nós somos. Quem conhece os meus erros é a minha esposa, não são vocês. Vocês conhecem os que eu conto, eu me esforço para contar todos, mas alguns eu nem ligo que são problemas, mas ela enfrenta isso comigo. E aí eu preparo uma arca para minha família e pergunto: ela vai querer vir junto e minhas filhas? Porque todo mundo ali na minha casa está vendo quem sou eu. E será que se eu falar, vamos porque Deus vai nos salvar, eles vão falar assim: eu quero porque o papai sabe o que está falando, eu quero porque o meu amor, meu marido sabe o que ele está falando? Isso é importante pensarmos. O que Noé fez para que sua família fosse salva? Ele precisou dar testemunho, ele precisou evangelizar a sua família. Existe uma promessa na palavra que os crentes entendem errado, e eu preciso ajudar vocês de verdade. Tem um texto que o apóstolo Paulo está falando com um carcereiro, vocês lembram disso? Paulo está preso, e aí Deus faz um milagre, abre a porta da cadeia, tem um terremoto, cai os grilhões, eles ficam soltos e podem fugir. Quando o carcereiro vê que aquele lugar está sem iluminação, vê que as portas estão abertas, tipo, os presos fugiram, o carcereiro pega a espada e fala: eu vou me matar, porque se eu me matar eu morro mais rápido, com menos dor, porque a hora que os caras me pegarem por isso que aconteceu, eu não vou nem ter como justificar, eles vão achar que eu que libertei os caras, então eu mesmo vou me matar. Ele pegou a espada para se matar. Paulo falou: oh, para, ei, nós estamos aqui, não precisa fazer nada não. Paulo começa a pregar para aquele cara se converte, e Paulo faz uma promessa para ele, que os crentes entendem errado, fala assim: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aí tem gente que acha que essa promessa significa assim: eu sou crente, logo, automaticamente meus filhos também são. Eu sou crente, então logo, minha família automaticamente vem no pacote. É o passe, é o ingresso família, combo família. Então eu consegui o ingresso para a salvação, pela minha vida, pela minha fé no Senhor, e minha família vem a reboque. Mas não é assim que acontece. Aí você fala: não, pastor, mas você já falou no começo da mensagem que Noé era justo, e por isso Deus o chamou. É verdade, mas os filhos só entraram porque creram, porque se não tivessem crido não tinham entrado. Os filhos tiveram que ter fé também. Se não tivessem tido fé, a esposa, as noras, ninguém tinha entrado naquela arca para a salvação. E nós achamos que vai ser automático, que os nossos parentes, nossos familiares, aqueles que amamos, que porque somos crentes, porque você, esposa, é crente, parece que seu marido vem automático. Não vem. Porque você é crente, seu filho vai vir automático. Olha, filho de peixe, peixinho é filho de crente, não é crente. Filho de peixe, peixinho. Filho de crente, cretino, no máximo. Crentinho não. Ninguém é crente porque é filho de crente. Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Vocês entenderam? A pessoa precisa nascer de novo, precisa ter um encontro com o Senhor. E a alma que pecar, essa morrerá. Cada um precisa se apresentar diante de Deus. E na minha família todo mundo tem. Então Noé teve que trazer essas boas novas. Evangelizar é boas novas. Ele senta com a família e fala: Deus vai destruir o mundo, mas Deus quer nos salvar. Acredite nisso, vamos juntos entrar nessa arca. E a família fala: vamos, eu creio nessa boa notícia, nós vamos trabalhar juntos e vamos entrar nesta arca. Aí você fala: mas tem certeza, pastor, que com Noé não foi diferente? Eu tenho. Ezequiel, sendo boca de Deus, profeta,
Ele cita uma situação, porque ele está falando de uma nação. Primeiro ele está falando de Israel pecadora, e depois vem um juízo sobre as nações pecadoras. E Deus começa a falar o seguinte: olha, se houver uma nação que peque contra mim, e faça o que é errado, mesmo que Noé, Jó e Daniel se colocarem na minha presença para orar, eu vou salvar eles, porque eles são justos, mas a família deles se perde. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, versículo 16, versículo 18 e versículo 20, vai repetindo a mesma história. Se eu mandar essa desgraça, se esses 3 orarem, eu salvo eles, mas a família deles não, porque justos são eles, não a família. A família não vem a reboque, não vem na carroceria da salvação, irmãos. Nós precisamos evangelizar a nossa família. Se eu creio no Senhor Jesus, eu tenho que levar os meus filhos, a minha família à salvação. Eles precisam confiar também do mesmo jeito, porque é quem tem fé que é salvo. Só que se eu tenho fé, eu vou trabalhar pela minha família, e Deus vai cumprir isso na vida dos meus familiares. Aí está a promessa: se você os evangelizar, Deus vai tratar essa semente no coração dos seus familiares, e essa semente vai germinar para a glória dele. Mais uma coisa, Noé precisou confiar cegamente que o plano de Deus ia dar certo, porque ele podia falar: olha Deus, eu acho que o Senhor podia fazer diferente. O Senhor podia, não precisava assim, fazer um dilúvio. E se o Senhor só fizesse assim, ó, e dar um derrame em todo mundo aí? Acabou. Olha, tá mais fácil, economiza, não precisa matar os animais, tá fácil. O pessoal pode estar dormindo e no dia seguinte só não acorda. Olha que fácil. E a gente está aí, ó. A gente não tem que passar todos esses anos construindo a arca. Eu não vou ter que passar todo esse tempo dentro da arca, tirando cocô de camelo lá de dentro. Eu não vou ter que fazer esse monte de coisa, e não vai ter bagunça, porque depois a minha casa já está pronta. Eu demorei um tempão para fazer essa casa aqui. Aí vai entrar água aqui, nossa, minha esposa vai ficar brava depois para limpar essa aguaceira. O Senhor podia mudar só um pouquinho. O Senhor chega no final. Não, o plano de Deus tem um jeito de Deus para dar certo, porque Deus está para além da nossa capacidade de raciocínio. Então o que Deus vai fazer para salvar a sua família vai dar certo, e você não precisa de maneira nenhuma pensar que pode ser que não dê. Em algumas famílias Deus precisa chacoalhar e mexer mesmo. Na minha, precisou um ser ameaçado, precisou a outra ser despejada, precisou acontecer um monte de coisa, e a minha salvação era: salva essa minha família, deixa vir a tribulação que for, deixa vir o que tiver que vir, essa minha família tem que ser salva. Pela bondade de Deus eu posso falar: eu e minha casa servimos ao Senhor hoje. Mas você tem que ter a mesma alegria de falar isso a respeito da sua. Mas você precisa crer que Deus está fazendo e vai fazer do jeito certo. Olha, Noé não teve nenhuma evidência de que aquilo que Deus falou para ele ia dar certo. Você já parou para pensar nisso? Ele não teve nenhuma evidência de que aquilo ia dar certo. Deus falou para ele: vai chover. Ele começa a construir a arca. Irmãos, não caiu nem uma gota de água, só para dar aquele gostinho de opa. Sabe quando você está na rua e você vê o tempo meio fechado, aí caiu uma gota, você fala: deixa eu correr que vai chover. Aí nem chove, mas deu aquela ameaçada e você pensou: vai chover. Nem ameaçou, irmãos, nada. Para piorar, quando Noé acabou de construir a arca, Deus falou assim: agora pode entrar na arca aí, pode ficar uns 7 dias, depois vai chover. Ele fica lá dentro 7 dias sem estar chovendo, e o pessoal na rua gritando: ô seu doido, tá chovendo um monte, hein? Que medo! Olha quanta água, hein? Ó, tá vendo eu aqui nadando? Tô desenvolvendo aqui estilos de nado. Noé, socorro, tô afogando, joga boia, Noé. E ele lá dentro, e o Cã assim: vou zoar esse velho depois que a gente descer daqui, porque é o que ele faz com o pai, né? Depois que a arca desce, eu vou zoar esse velho, porque esse negócio a gente está aqui dentro.
Ele não teve nenhum sinal que aquilo ia dar certo, só que ele foi fiel até o fim, porque ele sabia que o que Deus falou que ia fazer, ele ia fazer. Você precisa cumprir o plano de Deus à risca, porque Deus não erra. Você não entende como Deus faz, mas não precisa, você só precisa abraçar o que Deus está fazendo, e vai fazer é sempre o melhor, e vai ter eficácia. Então eu concluo dizendo o seguinte: você não deve, não pode, em nome de Jesus, desistir de trabalhar para que a sua família seja salva. Mas então você tem que se esforçar e trabalhar para que você crie a oportunidade para que sua família seja alcançada. Dar bom testemunho na sua família, para que dentro da sua casa te vejam, e ao invés de pensar assim: nossa, mas essa minha mãe é chata pra chuchu, ser crente assim é melhor ir para o inferno. Porque tem mãe que é tão chata que o filho quer ir para o inferno só para não ser igual a mãe. O inferno deve ser melhor. Tem marido que é tão endemoniado que a mulher não tem, né? Como que ela vai querer? Ou o contrário, a esposa, misericórdia, o marido não tem exemplo nenhum. Não dá mesmo para se converter. Não tenha medo de ser ridicularizado. Você vai fazer o que você tem que fazer para a sua família ser alcançada. Vão falar, vão pensar. Deixa que diga, que pensem, que fale. Só os fortes entenderam essa. Deixa para lá o que as pessoas pensam. Não importa o que as pessoas falam, importa o que Deus mandou você fazer. Não pense que é inútil todo o seu trabalho pela sua família, porque Noé foi fiel e foi até o fim. O mundo todo foi condenado, mas a família dele foi salva. O mundo pode estar se perdendo, mas Deus vai te honrar e vai abençoar a sua casa. A honra que o Senhor fará com que venha sobre a tua casa é muito maior do que a vergonha que hoje você passa, e que você pode um dia vir a passar, por servir a Deus com fidelidade. Deus vai te honrar, vai abençoar sua família, você vai ter a alegria de ver os seus na presença do Senhor, andando com Deus, servindo a Deus, andando na vontade do Pai. Você vai ver todos os seus familiares fazendo aquilo que é devido e vivendo como é devido, porque você creu no Senhor e viveu a partir da fé que você tem no Senhor. Será que nós podemos orar pela nossa família agora? Orar para que nós tenhamos essa fé e esse espírito, essa maneira de olhar para as coisas, essa maneira de olhar para a nossa casa. Será que nós podemos orar, mas orar com fé? Porque se você confia que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, a sua parte é só obedecer a Deus, e a parte de Deus é salvar a sua família. Eu confio que será assim. Eu espero que vocês também estejam com o mesmo espírito. Será que alguém aqui vai começar a construir uma arca para que sua família seja salva? Amém? Será que pessoas aqui vão trabalhar arduamente, com vontade, para que os seus sejam alcançados? Ou será que vocês vão desistir, vão abandonar? Não. Ouça a voz do Senhor e comece a trabalhar para que toda a sua casa seja alcançada, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé comigo, por favor? Eu quero conduzir aqui uma oração com vocês, e em seguida nós daremos continuidade com um cântico